Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa palestra. Esperar mais um pouquinho aí para a gente iniciar, para chegar mais algumas pessoas. Tem 4 minutos aí, espera mais uns 3, 4 a 5 minutos. Aqueles que vão chegando aí, pode deixar o microfone desativado, por favor. Professor, só está um pouco baixo o seu áudio. Ok.
Pessoal, boa noite. Já são 8 horas e 10 minutos aí, já passou 10 minutos aí, no nosso horário aí de início da nossa palestra. Eu sou o professor Willames, mediador da palestra de hoje, com o professor Habib. Por favor, alguém está com o microfone ligado, pode desligar, por favor? Só para a gente... Obrigado. A palestra de hoje é a palestra Contabilidade e Gestão Financeira como instrumentos de uma contabilidade consultiva, com foco na parte de gestão financeira. É uma palestra muito boa que vai ser ministrada pelo professor mestre Habib Bichara, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Amazonas, mestre em Contabilidade e Controladoria pela USP e doutorando em Administração pela Universidade de Amazonas. Ele possui MBA em Auditoria pela FGV, diretor executivo de empresas, conselheiro fiscal também de empresa na parte educacional, além de ser palestrante e professor de graduação e pós-graduação da Uninasal. Eu vou deixar aí com vocês, que sejam todos bem-vindos, que aproveitem a palestra. Quando tiver dúvidas durante a palestra, algum comentário, pode utilizar o chat da palestra, pode também interromper, ou, se possível, no finalzinho da palestra, a gente também vai dar um espaço para debate entre os participantes. Eu vou passar a palavra para o professor Habib, ele pode aí iniciar, se apresentar, e aí desde já eu agradeço pela disponibilidade de nos ajudar nessa palestra, e a Comissão de Desenvolvimento Profissional do CRC agradece bastante essa disponibilidade. Obrigado, professor. Opa, eu que agradeço, obrigado. Primeiramente, boa noite, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo durante a minha vida, né? Eu acho que aqui ninguém vai falar de teoria, a gente vai falar de prática, como é que a gente faz o nosso negócio prosperar. Eu acho que esse é o grande desafio da contabilidade, né? E eu também sou meio crítico com algumas questões que eu vou colocar aqui. Eu acho que é importante a gente falar disso, a gente refletir um pouco sobre essas questões, né? E entender que contabilidade, gestão financeira e algumas outras questões são os nossos desafios enquanto contadores aí, olhando aí esse novo normal que a gente está falando. Eu não gosto muito dessa palavra novo normal, né? Porque se é normal, não é novo. Então, para mim, é um novo que se apresenta, que lá na frente vai se tornar normal e que vai ter uma nova quebra de paradigma aí em algum momento lá na frente. Mas, para mim, é um prazer muito grande. Antes de começar a palestra, eu queria fazer uma pergunta, queria que 3 pessoas aí, não precisa ser, não vou olhar aqui quem é, mas quem sentir aí que quer falar. Eu queria dizer o seguinte: você entrou hoje, uma sexta-feira, 8 horas da noite, você podia estar em casa cuidando de filho, aniversário, tomando uma cerveja, você podia estar com os amigos ou então curtindo dentro de casa um filme. Eu queria perguntar para vocês de forma muito rápida, em 1 ou 2 palavras. Queria que 3 pessoas falassem rapidamente qual é a expectativa de vocês para essa palestra. Eu queria entender o que motivou vocês a virem para essa palestra, né? Espero que não tenha sido certificado do conselho, vou ficar muito chateado se alguém falar isso, né? A questão das horas para contar, mas tirando essas condições, quem é que pode falar rapidamente qual é a expectativa de vocês para essa palestra de hoje? Boa noite. Meu nome é Aldemir, estou no 4º período do Campus 4, São Miguel dos Campos. Expectativa é conhecimento, né? Ganhar experiência, aprendizado com vocês aí que tem uma bagagem muito boa. E é isso. Conhecimento é tudo, né? Para a gente aí, quando vier a nossa formação, a gente saber onde está se metendo, né? E é um prazer imenso estar aqui. E se eu estou aqui é porque eu gosto muito disso, entendeu? Então, isso é importante.
Vamos para cima. Vamos para cima. Pô, achei sacanagem o que o cara aí falou, ó, cara. Só tá aqui na palestra porque tá fugindo de cuidar da enteada. Ó, não queria cuidar da enteada, veio para palestra, arrumou uma palestra para desculpa. Mas, Júlio, obrigado, valeu, obrigado pela presença. Tem mais alguém aí que quer compartilhar com a gente, quer falar rapidamente? Obrigado aí, Aldenir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui é a Isabela, da Maceió, daqui de Alagoas mesmo. Eu estou no primeiro período, passei no Enem, ganhei uma bolsa de estudo pelo ProUni. E minha filha agora está aqui na sala cantando. Eu podia estar cuidando dela, né, que esse horário a criança já está querendo dormir. Mas a minha expectativa é conhecimento também. Tá bom. Também não gosto de normal, como o professor falou. Mas a minha expectativa é conhecimento mesmo. É uma área que eu decidi iniciar e fiquei bastante. Então, legal. Obrigado, Isabel. Bota já neném do lado, quem sabe não uma segunda futura contadora. Já vai treinando. Isso, já vai treinando. Lá do lado, ela já ia aprender. Aí vai ser ótimo, mais uma colega. Mais alguém aí para falar? Mais um rapidamente? Alguém quer falar? E aí a gente vai partir para a nossa discussão. Bom, o Júlio está aí? O Júlio que escreveu aqui. Júlio, qual é a tua expectativa, Júlio, para essa palestra que você está aqui com a gente? Cadê o som? Tá ouvindo? Tô ouvindo, Júlio. Boa noite. A expectativa é adquirir conhecimento. Na verdade, pelos pontos eu nem precisava fazer, eu tenho 89 pontos já. Que legal, que bom. Pelos pontos. Eu espero, já aproveitando aí o ensejo aí, a oportunidade de falar, que o ano que vem também, quando passar esse novo normal aí, que exista essa possibilidade de outros estados terem esse intercâmbio, assim, né? Que isso é super salutar, né? A gente tem a possibilidade de conhecer outras visões de outros estados, como é que funciona a coisa, como é que, né? E cursos que a gente não teria como fazer se tivesse que fazer presencial, impossível, né? Isso. Ô, Júlio, só uma pergunta bem rapidinho. É só o seu estado? Sotaque do Sul? Sou de Porto Alegre, Porto Alegre, isso. Ótimo. Esse sotaque não mente, né, Yuri? Isso. Sotaque não mente. Então, mas assim, Júlio, o pessoal de Maceió tá me devendo uma ida em loco aí, entendeu? Ainda mais que tem um peixe maravilhoso aí. Camarão bom. Quando voltar ao normal, eu vou estar aí para conhecê-los pessoalmente, entendeu? Maceió também. Muito bem. Então, olha só, eu vou fazer uma apresentação para vocês e aí a gente vai seguir um pouquinho o roteiro. E depois dentro do que o Ilan me falou, se vocês quiserem interromper, eu não vou conseguir enxergá-los, porque na minha tela vai estar a apresentação, mas pode falar, pode interromper. Quem não se sentir à vontade de falar, escreve no chat que o Ilan me interrompe, pergunta e a gente vai interagindo. Não gostaria aqui de falar sozinho à noite, mas gostaria que fosse isso um compartilhamento. Eu sempre falo que quem está na frente tem uma responsabilidade muito grande de dividir um pouco do conhecimento, mas ao mesmo tempo tem uma obrigação para com vocês, né, e um desejo de aprender também com vocês, Júlio. É como você falou, eu acho que cada um de nós temos as nossas histórias, cada um de nós temos os nossos aprendizados, e cada um de nós temos alguma coisa de bom para ensinar para o outro. Então, eu sempre digo, eu sou um eterno estudante, eu sou um eterno aprendiz, né? E principalmente agora na educação está se falando do lifelong learning, né? Ou seja, você estudar durante toda a sua vida, isso vai mudar o processo de educação, isso vai mudar o processo como a educação vai chegar a gente, e isso é muito importante. Então, nada melhor do que a gente praticar desde agora, né? Não esperar vir um vírus que nos force novamente a ter que sair, a ter que mudar de posição e a ter que entender que isso é necessário para a gente. Essa é a minha expectativa para com vocês também, de participação, de uma discussão, de que a gente possa trazer conhecimento e que a gente possa construir conhecimento juntos. Eu acho que esse é o grande
é o grande desafio dessa noite. E, mais uma vez, eu quero agradecer a Tatiana, ao pessoal aí da Câmara do Conselho de Desenvolvimento pelo convite. Muito obrigado de coração. Vocês não sabem, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo participar com vocês e podendo compartilhar um pouquinho, um pouco da história da minha vida e um pouco do conhecimento. Só falando rapidamente, o Willa me apresentou, mas eu sempre falo que eu comecei minha vida, eu sou um economista frustrado e me tornei um contador por necessidade. E depois, em função disso, eu me apaixonei pela educação, vi que, eu acho que foi o Aldemir que falou, que gosta disso. Cara, nada na vida funciona se a gente não tiver paixão por aquilo que a gente faz. Eu gosto muito daquele livro Paixão por Vencer, do Jack Welch, que ele fala isso, você precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. E contabilidade, eu sou apaixonado por isso, seja ela em qualquer esfera que a gente possa discutir. Minha área é uma área muito mais focada nas questões empresariais, não milito na área pública, né? Apenas conheço, mas não milito, mas minha área é um pouco mais na área empresarial, e usei a contabilidade não para ser contador em si, de fazer contabilidade, mas usei isso como instrumento focado para a gestão, e é isso que eu vou discutir um pouquinho com vocês aí e tentar construir um pouco de aprendizado junto com vocês. Deixa eu só agora pegar aqui a apresentação, deixa eu colocar aqui para a gente. Esse é o nosso desafio da nossa apresentação hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre contabilidade e gestão financeira como instrumento de uma contabilidade consultiva. Eu queria iniciar isso trazendo esse cara chamado Muhammad Yunus. E ele fala que toda vez que a gente deve, quando a gente pensar em algo na vida, a gente deve sempre pensar que nós não somos candidatos a emprego, nós somos geradores de emprego. E eu acho que essa frase é uma frase muito impactante para nós contadores, né? Principalmente porque muitos de nós, quando nos formamos, entramos nessa vida de escritórios de contabilidade. Para mim, escritório é uma palavra que me agride um pouco os ouvidos. Eu acho que a gente tem negócios contábeis, né? Eu acho que nós precisamos mudar um pouco essa visão, que mais tarde eu vou incomodá-los um pouco sobre essa visão. Mas eu acho que a nossa visão como contadores é que nós somos geradores de emprego, né? Nós somos aquele gestor, o gestor e alguém que ajuda os gestores no controle das suas riquezas, no direcionamento do aumento das suas riquezas. E é baseado nisso que eu trago para vocês isso, né? Realmente esse vírus, né? O que aconteceu, de onde ele veio, e esse vírus mudou a regra do jogo. Ela já vinha sendo mudada, eu sempre digo que ele não é o culpado disso, ele apenas acelerou o processo, mas esse vírus mostrou de forma muito rapidamente o que nós já vínhamos de alguma forma postergando, né? Algumas coisas de usarmos um negócio contábil, empreender na contabilidade de forma muito mais tecnológica, sairmos um pouco mais desse papel, sairmos um pouco mais das questões de obrigações acessórias. Eu tenho uma crítica muito grande que por muito tempo na nossa vida nós fomos conduzidos por uma legislação para sermos office boys de luxo do governo, ou seja, para que servia o contador? O contador era darfeiro, era para fazer DARF. 99% do nosso tempo era para calcular imposto, quando, na verdade, a gente poderia usar isso de uma forma muito mais atrativa, muito mais de geração de valor, que eu vou colocar um pouco mais na frente esse desafio, por isso essa provocação. E uma das questões que se evidenciou muito grande com essa questão do vírus foi que a opção dos governos por salvar vidas criou uma dicotomia econômico-financeira muito grande, porque o governo teve que optar entre salvar vidas ou salvar CNPJs, quando, na verdade, essa dicotomia entre salvar vidas e CNPJs não deveria existir, deveria ser uma só, salvar vidas e salvar empresas, porque elas são sustentadoras dessas vidas. E isso causou um problema muito sério para nós, que teve que ter uma intervenção governamental muito forte no mundo todo, no Brasil muito mais acentuada, e que isso começou a mudar um pouco a visão das pessoas e das empresas e como olhar esse mundo e principalmente como olhar a figura do contador. Nesse processo,
e de vírus, né, nessa importância do assunto no cenário atual, a contabilidade, que antigamente era calcular DARF, calcular imposto, não que eu seja contra, eu acho que tem a sua importância, mas a contabilidade sob o ponto de vista de gestão, sobre o ponto de vista de finanças, se tornou muito importante. E, senhores, só para a gente entender, eu sempre penso a contabilidade em um quadrado. Ela sempre é fechada em 4 partes. Uma parte que a gente chama de contabilidade societária, uma parte que a gente chama de contabilidade gerencial, outra parte que a gente chama de contabilidade fiscal, e aqui embaixo, na sua sustentação, uma parte que a gente chama de interdependência com outras disciplinas, com outras teorias, com outras, vamos dizer assim, com outras áreas do conhecimento, como economia, como sociologia, como psicologia, como finanças, e que por muito tempo os contadores só olharam para um lado desse quadrado, só olharam para o lado que era tributário, porque era um lado que era muito necessário, nós éramos um país altamente normativo e, em função disso, nós éramos levados para prestar esse tipo de serviço. Esse cenário mudou com esse vírus, quando acelerou as questões tecnológicas, acelerou a forma de nos relacionarmos, acelerou as questões de tecnologia. Ele também acelerou um processo da importância do contador perante os seus clientes. Nós queremos ter sucesso na nossa carreira, né? Tem pessoas aqui como estudantes de 1º, de 4º ano, tem profissionais já aqui, todos nós alcançamos o sucesso e temos que sonhar com sucesso. E a confiabilidade das informações é fundamental para o sucesso da gestão financeira. E a gestão financeira busca uma parte dessas informações e dessa confiabilidade na gestão de seus ativos. E essa gestão de seus ativos com confiabilidade é capturado para dentro de uma contabilidade, de um processo de contabilidade bem feito dentro das organizações. É bem verdade que a gente sabe que existem clientes que não querem contabilizar tudo, né? Que a gente tem aquele desafio de clientes que contabilizam uma parte só do faturamento, colocam outra parte gerencial, mas a gente começa a perceber que isso dá muito mais trabalho, isso dá muito mais desconfiança e nós não somos reconhecidos pela forma como deveríamos, né? E eu acho que isso começou agora a movimentar na cabeça das pessoas, dos empresários, que é muito melhor ele ter tudo por dentro, que é muito melhor ele contabilizar tudo. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente nesse momento que nós estamos vivendo. Você quer ter sucesso? Primeira coisa, procure organizar a contabilidade dos seus clientes de uma forma adequada, ou muito mais próxima da realidade deles, se possível. Depois, ofereça algo de diferente. Esse algo de diferente é o que a gente está chamando de gestão financeira, é o que a gente pode chamar de um planejamento tributário. Porque uma coisa que tem que ficar claro para a gente é que essas questões tributárias, que são processos, vão ser automatizadas. Está aí o que a gente chama do RPA, o Robotic Process Automation. Tudo que é transacional, tudo que é processo, em algum momento vai ser robotizado. E ao ser robotizado, nós não vamos precisar gastar tempo com isso. O nosso tempo será um tempo muito mais focado de estar próximo do nosso cliente, para orientar os caminhos, para dar alternativas, para que ele possa ter sucesso nos seus negócios. O problema é que não se sabe mais, nesse momento, de onde vem a concorrência. Muitos de vocês observaram quando uma determinada empresa entrou no mercado, a Contabilizei, isso foi um terror para muito contador, porque o que se ouvia falar era: acabou o mercado, eles vão crescer demais, vão tomar todo o mercado. E, na verdade, isso não aconteceu, porque eles foram inteligentes, eles verificaram o seguinte: existe um nicho de clientes que ele só precisa do básico, que um robô faz. Então, eu vou automatizar, eu vou pegar essa transação e colocá-la em processos automáticos,
e eu vou cobrar menos desse cara. E se vocês perceberem e entenderem o modelo de negócio da Contabilizei, ele é um modelo de negócio, quem olha o Canvas lá da Contabilizei, em que ele ganha na agregação de valor. O que é agregação de valor? Quando o cliente começa a precisar de outros serviços. Aí diz assim, opa, então não é mais R$90, não é mais 50, não é mais 60. E agora ele vem e aí oferece um serviço que eu chamo de tailor-made, feito para o cliente. Que eu acho que é aí que vai ser a nossa grande diferença, eu acho que é aí que vai ser o nosso grande desafio. Porque hoje, eminentemente, é fato, vem concorrência de tudo que é lado. Nós temos hoje, né? Eu me lembro que a gente, graças a Deus, vai acabar com isso, que pelo menos o imposto de renda da pessoa física já vai vir pronto, né? Esse é o... Provavelmente esse ano já aconteça aí as primeiras coisas, mas a gente via como era a época de imposto de renda na nossa profissão. Aquilo machucava demais, porque enquanto eu cobrava R$1.000, tinha outro que cobrava 500, tinha um cara que cobrava 50. E olha que, a princípio, era a mesma entrega, a declaração de pessoa física. Né? E isso gerou muitos problemas para a nossa área de contabilidade. E por que eu falo isso? Porque assim, olha, anotem isso. Você tem que entender a dor do seu cliente. Nunca esqueça dessa frase. Não ofereça tudo. O seu cliente não precisa de tudo. Ele precisa que alguém resolva a dor dele. E eu preciso entender a dor do meu cliente para que eu possa dar o remédio certo. Se o problema do meu cliente é problema de CND, eu não quero oferecer contabilidade para ele. Porque antes dele querer uma contabilidade, ele precisa das CNDs para que ele possa participar de licitações. Então, quando você for pegar seus clientes, quando você for captar seus clientes, entenda primeiro qual é a dor desse cliente. Como é que você lida e com qual empresa você está lidando no dia a dia? E aqui, eu criei aqui duas formas da gente entender as empresas nesse momento que a gente viveu de uma pandemia mais severa, que a gente está vivendo, e talvez por pós-pandemia, talvez esse retrato ele era importante. Vejam, eu tenho empresas que são mais sujeitas aos impactos. O que são empresas sujeitas aos impactos? Qualquer contingência que aconteça no mercado, aonde ela está inserida, impacta sobremaneira essa empresa. Quais são as características? Presta bem atenção que isso é super importante. Se tiver um papel aí na mão, uma caneta, anota isso aí. Se você tiver com o celular, tira uma foto disso, que isso é super bacana. Primeiro, quais são as empresas que estão sujeitas a isso? Caixa apertado. É aquele cara que vende o almoço para pagar a janta. É aquele cara que está toda hora precisando de dinheiro em banco. E vive querendo fazer investimento. Quando você menos espera, o cara diz assim, já abriu uma loja. E você só vai descobrir que ele abriu uma loja porque chegou nota para você contabilizar. Né? Eu sei que isso não acontece aí em Alagoas, só acontece aqui para o nosso lado, né? Outra coisa, às vezes o cliente ele tem uma estrutura física muito pesada, tem um custo fixo pesado. Ele tem um endividamento alto versus uma capacidade de geração de caixa. Logicamente, um outro problema é que se ele não tem caixa e ele tem a amortização de dívida encurtada, ele não consegue pagar. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas das vezes o teu cliente ele começa a girar tanto nos bancos que quando dá fé, ele está pegando dinheiro de curto prazo para querer alavancar a longo prazo. E essa conta, ela não fecha. E aí, o mais impactante é que, além dessas características importantes, a gente percebeu que existiam setores que se viram obrigados a reduzir a sua atividade, que não eram setores que a gente considera vitais naquele momento. E muita gente teve que se repensar o seu negócio. Eu falava muito que naquela época a gente vivia em uma época de guerra. Você tinha que botar a baioneta lá, ir para a guerra e saber que você podia não voltar dessa guerra e ser morto. Ou você podia voltar ferido. E muitos amigos contadores perguntavam para mim, amigo, o que a gente faz? Eu disse, cara, você não pode salvar todo mundo. Humanamente é impossível a gente querer salvar todos os nossos clientes. Mas aonde o teu braço alcança, é ali que você tem que atuar. É ali que você tem que trazer aqueles teus clientes para perto de você. E isso foi um desafio muito grande para nós, contadores.
E por que o desafio para nós contadores? E aí vem uma coisa super importante. Nós nunca nos preocupamos em entender gestão. Nós sempre nos preocupamos em operacionalizar alguma coisa. E anota isso, uma coisa importante, empresário só fala com empresário. Quem é dono de escritório aqui de contabilidade, senhores, vocês são empresários de contabilidade, você tem um negócio contábil. Então não fica preocupado em querer olhar todos os SPEDs, não fica preocupado em querer olhar todos os sociais. Sabe por quê? Porque você olhando ou não vai passar erro, porque é humanamente impossível você olhar 30, 40 clientes teus. Eu sempre falo, eu tenho uma frase que é um pouco meio chula, que eu digo assim, nós precisamos aprender a largar o osso e precisamos começar a comer filé. A gente precisa começar a achar um movimento em que eu possa delegar muito mais as questões que são operacionais, que serão robotizadas em algum momento, e passar a estar mais junto dos meus clientes. Porque é esse movimento meu de contabilidade, de negócio contábil, primeiro, que me faz pensar como empresário. Senhores, tem muitos escritórios de contabilidade que não fecham o balanço do seu escritório. Tem muito escritório de contabilidade que não fecha, não sabe qual é o seu fluxo de caixa. Tem muito dono de escritório que investe sem entender a capacidade do retorno do seu investimento. Mas espera aí, eu estou fazendo isso dentro de casa da forma errada, mas quero ensinar o meu cliente a fazer certo, eu não tenho autoridade para isso. E por que eu falo isso? Porque essas empresas que estavam tendo sujeitos aos impactos, muitas delas, senhores, foram os nossos também negócios de contabilidade. Porque nós não pensávamos como empresários. Apesar de que esse vírus, nenhum plano de contingência, nenhuma bola de cristal poderia capturar isso. Isso é uma verdade grande. Né? Nenhum melhor planejamento poderia entender o quão grande esse vírus iria afetar a vida, os relacionamentos e os negócios no mundo. No mundo. Porém, paralelo a esses desafios, existiam empresas que estavam menos sujeitos aos impactos. O que eram essas empresas menos sujeitas aos impactos? Esse cara tinha caixa para 2, 3 meses. Ele não estava dentro de um ciclo de investimento, construindo loja, comprando equipamento. A sua estrutura de custo fixo era uma estrutura leve. O seu endividamento era baixo e, com isso, a sua geração de caixa, porque ele tinha uma estrutura de custo fixo leve, era maior porque ele tinha lucro e esse lucro virava caixa. Os seus empréstimos eram distribuídos ao longo do tempo, o que permitia que seus investimentos seriam capazes de pagar os seus próprios empréstimos. E esses setores sobreviveram e operaram e se tornaram setores vitais nesse momento de pandemia. O problema é, por que a gente não enxergou os nossos clientes dessa forma? Por que isso não foram pontos importantes para que eu pudesse avaliar os meus clientes e, entendendo a dor do meu cliente, dar o remédio certo? E poder ser um contador diferenciado para ele. Porque nos momentos de dificuldade, quando passa esses momentos de dificuldade, eu te garanto, o teu cliente sempre vai lembrar de você. Porque é nos momentos de dificuldade que a gente conhece quem nos ajuda. É nos momentos de dificuldade que a gente entende quem se preocupa com a gente. E a nossa relação com os nossos clientes são iguais. E esse era um momento para nós, contadores, sermos imprescindíveis para os nossos clientes. Dentro desse contexto, e por que eu falo isso? Porque qual é o objetivo da gestão financeira? Primeiro, maximizar a riqueza do dono. Maximizar a riqueza, senhores, não é só geração de caixa. Maximizar a riqueza é eu ter um custo lá do meu passivo de captação de recursos menor do que a taxa de retorno dos meus investimentos. Isso é geração de riqueza. E que, em último momento, isso tem que se traduzir na geração de caixa da empresa.
Mas, Abílio, como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que ter uma estrutura administrativa adequada, que eu estou chamando aí de tomar ótimas decisões administrativas. Segundo momento, é ter métodos e instrumentos de análise. E é aí que o contador entra, com os métodos, com os instrumentos de análise, gerando relatórios úteis que ajudem o decisor a tomar as ótimas decisões para que ele possa maximizar a sua riqueza. Porém, da onde é que vem todos esses métodos e análises? Aonde é capturado isso? Na contabilidade e no sistema financeiro desse cara, desse teu cliente, nos dados e informações sobre a empresa, sobre o projeto. Isso é importante porque eu diria o seguinte, esse é o desafio do contador. Qual é o desafio do contador na gestão financeira? Auxiliar o seu cliente a que ele entenda qual é a sua lucratividade, qual é a sua rentabilidade, qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é o seu retorno do investimento, para que tudo isso traduza numa coisa chamada geração de caixa. E olha, tem uma frase que eu adoro de um professor meu, e eu cito isso por onde eu vou, né? Que é o seguinte: faturamento, receita é ego, lucro é opinião e caixa é fato. Vou repetir de novo, né? Receita é ego, lucro é uma opinião e caixa é fato. Você tem que entender aqui que por que eu uso muito essa frase? Porque você já conversou com alguns empresários que são clientes de vocês e ele fala assim: faturei no ano 30 milhões de reais. O meu lucro foi de 10 milhões. Aí você pergunta: e quanto sobrou no teu caixa? Não, eu tive que tomar empréstimo para pagar as contas. Do que adiantou ele falar de faturamento, de receita? Do que adiantou ele falar de lucro, se no final do dia quem paga as contas é o caixa? Por isso que a gestão financeira ela é de extrema importância para que esse conhecimento adquirido para o contador ele leve como um diferencial competitivo para o seu cliente. E isso, dentro dessa frase, cabe os objetivos secundários que a gente está falando. O que é? O equilíbrio operacional da empresa, né? Proporcionar um lucro no longo prazo, porque a gente tem um problema seríssimo sempre de pensar no amanhã, a gente nunca pensa no mês que vem. Nós somos, por natureza, muito do pensamento do hoje e do amanhã. Nós não pensamos no longo prazo, a gente sempre pensa no curto prazo. Proporcionar, com base em análises, relatórios e discussões, o maior retorno do capital investido. Analisar as viabilidades das empresas. Planejar cenários futuros. Senhores, eu estou falando aqui de uma série de produtos que nós, contadores, podemos oferecer e que não estão no nosso portfólio. Presta atenção nisso. Olha aqui quantos produtos nós podemos oferecer e que não estão dentro do nosso portfólio. E qual é o desafio? O desafio, Abílio, é que, infelizmente, eu me enveredei para a área fiscal e eu só entendo de fiscal. Mas aí vai uma outro questionamento. Senhores, nós vivemos num mundo de parcerias. Faça parcerias. Eu prefiro ganhar pouco e ganhar de forma constante com os meus parceiros do que ganhar muito e ganhar uma vez só. E esse é um problema da nossa classe. Nós não somos uma classe que busca parceria. Nós somos uma classe que, se eu precisar falar mal do meu concorrente, eu vou lá falar mal para ter aquele cliente. E isso é um desafio que a gente precisa mudar na cabeça dos contadores. Eu acho que isso é uma mudança de mindset que a minha torcida tem sido cada vez mais, que esse momento de pandemia tenha mudado um pouco o nosso racional, o nosso mindset de entender qual é a nossa entrega efetiva do nosso negócio. E isso é importante porque, olha aqui um exemplo do que eu poderia fazer. Quantos de nós já fizemos um diagnóstico econômico e financeiro dos nossos clientes?
Agora, não venha, por favor, com aquele diagnóstico de índice de liquidez, índice de rentabilidade, índice geral, índice de liquidez corrente, porque esses índices, eles não explicam nada. São índices que são necessários apenas para uma coisa, você preparar a empresa para participar de licitação. Nós precisamos sair desses indicadores, que são indicadores muito mais tradicionais, pontuais, e olhar indicadores que nos gerem um diagnóstico que nós possamos contribuir com o negócio. Vou dar um exemplo, necessidade de capital de giro. É um exemplo que eu posso começar a analisar e mostrar para o meu cliente a evolução ao longo do tempo. Criar relatórios gerenciais que impactem e que eu possa gerar discussões. Senhores, a gente está vivendo o que a gente chama de a quarta revolução industrial, né? A revolução da tecnologia, né? A internet das coisas, o iCloud. Para mim, a próxima revolução é o que eu chamo de revolução 5.0, revolução dos relacionamentos. Porque a robotização, a tecnologia, ela vai esfriar esses relacionamentos. E quem é que vai sair na frente? Aqueles negócios que buscarem uma experiência diferente com o seu cliente. Que consigam entender, desde o momento que ele entra dentro da sua empresa, até o momento que ele recebe esse serviço, até o momento do pós-venda. Que o pessoal de marketing, o pessoal da área de vendas fala de você acompanhar as experiências do teu cliente dentro do teu negócio. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós gerenciamos isso? O que eu quero dizer para você que é dono de escritório, o que eu quero dizer para você que é estudante de contabilidade aqui, largue o osso e pense agora como dono. Porque quando eu começo a pensar como dono, quando eu começo a pensar como empreendedor, a minha visão ela se expande, o meu mindset se expande e eu começo a aprender coisas que eu não fui treinado para aprender. Isso é importante porque um diagnóstico bem feito, uma relação de confiança e de confiabilidade que eu possa ter com o meu cliente, ajuda a eu começar a gerar informações que são necessárias para a tomada de decisão desse cliente de forma rápida e segura. A gente fala muito hoje de dashboard, de sistemas aí que estão sendo embarcados em tecnologia e que, ao serem alimentados financeiramente, eles já geram esses dashboards. O problema é que, ao gerar os dashboards, muitos dos empreendedores não sabem. Então, venda esse serviço. Mais lá na frente, eu vou falar um pouquinho lá nas nossas conclusões de BPO, e eu vou dizer que a gente não sabe vender BPO. Nós não sabemos. E nós perdemos dinheiro com isso. Não é? E aí, a minha pergunta que eu faço é assim, contadores, e aqueles aqui que são ou pretendem ser, a sua empresa cria valor? Mas, afinal de contas, o que é valor? Valor é percepção. Preço é a materialidade, é a materialização, é a tangibilização de uma percepção que você desencadeou no teu cliente, de que aquilo é real, é necessário e que ele possa estar disposto a pagar por isso. Isso é criação de valor. Só que quando eu penso nessa criação de valor, eu estou pensando em destravar muitas coisas dentro da cabeça do meu cliente. E a principal que eu preciso destravar é que eu sou um mal necessário. A principal que eu preciso destravar na cabeça dos meus clientes é que ele achar que paga muito pelos meus serviços. Porque por muito tempo eu só fiz DARF, eu só recolhi imposto. E eu não fazia um movimento diferenciado para que esse cliente pudesse perceber valor. Então, valor não é só aumento de lucro. Valor é geração de caixa. Valor é percepção das pessoas em relação ao teu negócio. Procure os principais escritórios dentro aí de Alagoas ou outros escritórios próximos do estado de vocês. Vejam quem são esses caras que estão se destacando na contabilidade. Não é porque
as empresas geram lucro? É porque os seus empresários perceberam nas suas empresas de contabilidade que elas são geradoras de valor para ele. Isso é um desafio que a gente precisa entender como contador. E aqui, por exemplo, eu trago aqui uma árvorezinha, por exemplo, para a gente entender como é que eu faço geração de valor no meu cliente. Cara, isso aqui é uma consultoria, cara. A gente fala muito em contabilidade consultiva. Está aqui uma ferramenta para vocês de contabilidade consultiva. Só tem um problema. Você tem que entender do que está aqui nesse quadro. Você tem que entender do que está aqui para que você possa auxiliar o teu cliente. E olha, o que esse quadro está falando? Esse quadro está falando o seguinte: eu tenho 2 grandes focos: aumentar a receita e reduzir custo. Ah, mas como é que eu aumento receita? Aumentando o volume, aumentando o mix de produtos, aumentando o preço, reduzindo devoluções, fazendo um produto de mais qualidade de percepção de valor com o meu cliente lá na ponta, olhando o meu overhead. Overhead é uma palavra inglesa para falar custo fixo. Olhando o meu custo fixo e reduzindo o meu custo fixo e deixando ele em patamares que eu não destrua valor no meu produto, a percepção de valor, né? Olhando a minha operação e reduzindo custos, né? Vis-a-vis o capital que eu emprego, seja ele capital de terceiros, seja ele capital próprio. E aí eu tenho que entender o seguinte: quanto maior for esse meu lucro e quanto menor for esse custo de capital empregado para que eu possa remunerar o empregado, né, o capital empregado do dono, mais o empréstimo, e sobrar isso, e eu fizer desse lucro geração de caixa, eu estou gerando valor. Gente, olha que maravilha isso para você vender uma consultoria. O que eu fico me perguntando às vezes é por que não fazemos isso? Olha um desafio que a gente tem. Tem contador que não sabe fazer precificação para os seus clientes. Você sabe como é que teus clientes muitas das vezes faz a precificação? Ele olha para o concorrente, vê o concorrente lá, vê que o concorrente pega o custo dele lá e multiplica por 2 e chama isso de markup. E não entende qual é a composição dos preços. E não entende qual é a precificação correta. Olha um outro produto que eu, como contador, posso vender para os meus clientes. Venda uma consultoria de revisão de preço, de entender mix, de melhorar a qualidade do lucro e geração de caixa desse cliente. Geração de valor, em última análise, para na geração de caixa da empresa. E aí eu volto para aquela frase que eu falei: receita é ego, lucro é opinião, caixa é fato. Se você vende isso de uma forma adequada. E outra coisa, nós temos um desafio fundamental, que é sair desse nosso linguajar contabilês e falar o linguajar do empresário. Traduzir essas diferenças que a gente tem. Porque, às vezes, nem nós, como contadores, conseguimos nos comunicar. Eu tenho que falar a linguagem do empresário. E a linguagem universal do empresário se chama caixa. Mexer no bolso do empresário é a melhor forma de você fazer esse empresário aprender sobre gestão. Ora, e aqui a gente está falando disso, né? Como é que eu controlo as perspectivas, né, de receita, de despesa, de lucro, de caixa, né, dos meus ativos geradores de valores. E aqui eu coloco alguns indicadores que você pode começar a olhar: margem de contribuição, geração de caixa, né, margem líquida, cobertura de juros, EBITDA, margem operacional. Vejam, aqui eu me atrevi a colocar liquidez corrente, mas eu olho muito pouco para essa questão de liquidez corrente. Porque como ela é uma foto, ela não me diz muita coisa, porque no dia seguinte essa liquidez já mudou.
A pergunta é o quanto nós aproximamos essas coisas que a gente diz que olha lá na faculdade e que diz que isso é muito distante, porque o meu cliente é a microempresa, o teu cliente é microempresa, mas amanhã ele pode ser uma média empresa. Depois de amanhã ele pode ser uma grande empresa. Como é que você está capturando esses clientes que querem crescer de forma organizada? Eu não estou dizendo para você abrir mão dos teus clientes. Eu estou dizendo o seguinte, gaste esforço aonde os teus clientes crescem para você crescer junto. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, se você quer ser águia, aprenda a voar com águia. Porque se você quiser andar com pato, você vai ser pato. Que não faz nada direito. Faz muita coisa e ao mesmo tempo não entrega nada. Eu não nasci para ser pato, eu nasci para ser águia. Eu nasci para ter sucesso. E isso é importante quando eu mudo o meu mindset de cabeça. E aí eu entro numa coisa que é super importante, que a gente fala de contabilidade consultiva. E presta atenção, tira uma foto disso, meu querido. Olha essa frase que está lá em cima do professor Lopes de Sá, que ele fala assim, ó, o trabalho do contador começa quando o balancete fica pronto. Você entende isso? Você sabe a profundidade dessa frase? O problema é que quando a gente olha para a nossa realidade, a gente inverte isso, né? A gente diz que o trabalho do contador é fechar balancete e depois não faz mais nada, porque é calcular imposto. Nós estamos invertendo a lógica. A contabilidade consultiva é um nome que a gente está dando diferente para algo que é a essência da contabilidade. É a ciência da contabilidade que ajuda a alavancar, a cuidar, a diagnosticar, a controlar o patrimônio e a maximizar a riqueza para os donos de empresa. Essa é a nossa essência. Nós estamos voltando para uma coisa que é a nossa essência. E nós estamos dando o nome de contabilidade consultiva. Eu não tenho nenhum problema, porque eu gosto desse nome. Mas o que eu estou dizendo é que antes de contabilidade, de ser consultiva, eu preciso entender da contabilidade. E eu preciso entender daquela caixa lá, lembra o quadrado que eu falei, das 3 contabilidades? Eu preciso entender lá de baixo que a relação com as outras ciências é que vai me fazer diferente, que vai me fazer gerador ou agregador de valor para o meu cliente. Porque eu estou preocupado e o meu foco é relacionamento com o cliente, porque o operacional o sistema faz. E aí eu tenho tempo de entender quais são as dores do meu cliente. Por exemplo, algumas perguntas que eu trouxe aqui. Você consegue identificar uma empresa quando ela vai quebrar? Você consegue fazer uma análise? Você é capaz de fazer uma reestruturação dentro de uma empresa para que ela não quebre? Você é capaz de ajudar esse empresário dando alternativas ou as possíveis alternativas para que ele possa tomar as melhores decisões para que a sua empresa não quebre? Você consegue dizer quando é que a empresa vai precisar de caixa ou não, ou quando vai precisar de empréstimo ou não, ou se ela é geradora de caixa ou não? Senhores, olha, eu estou dando aqui algumas dicas, mas olha o quanto de consultoria nós podemos vender para os nossos clientes. Porém, tem uma coisa. O que não sabemos e precisamos saber. Nossa formação foi técnica. Nós não somos vendedores. E aí tem um problema. Porque eu, que não sou técnico, quero vender. E aprenda a trazer quem entende das coisas para dentro do seu negócio. Se você quer crescer e você não tem viés de venda, traga um vendedor que entenda do teu negócio e bote ele para vender o teu negócio. Porque a venda consultiva, ela é focada no cliente. Ela é uma comunicação com o cliente, para a dor do cliente, que eu identifique a necessidade para que eu possa levar os benefícios
certos e corretos para ele. Ou seja, para que eu possa dar o remédio correto para ele. Toda venda consultiva, ela não é um produto, ela não é uma aplicação, ela é uma solução. A venda consultiva que gera valor, ela tem que ser baseada numa solução de valor. O que é a solução de valor? Percepção do cliente que eu sou importante para ele. E como é que eu faço a percepção do cliente ser importante para ele? Atuo na dor daquele cliente. E aí eu faço com que os processos do seu negócio e que o seu negócio seja lucrativo, seja rentável, seja gerador de caixa. Eu gosto muito desse cara, Philip Kotler, que ele diz que o nosso assunto, quando a gente pensa em vendas, é valor e cliente. E aí é um desafio, sabe por quê? Porque nós, contadores, não entendemos de marketing. E eu tenho que estudar marketing. Eu estou estudando marketing agora. Porque eu sei que eu sou um cara muito bom operacionalmente, técnico. Mas eu tenho que desenvolver. Porque se eu quero que meu escritório cresça, eu preciso desenvolver essa arte de me relacionar. Então, olha o que ele fala. Ele diz assim que marketing não é a arte de encontrar formas inteligentes para mostrar o que você faz. Marketing é a arte de criar valor real para os seus clientes e ajudá-los a melhorar. Não queira mostrar o que você sabe. Não é currículo que faz a diferença. O que faz a diferença para o seu cliente é ação. O que faz a diferença é ele perceber que ao te contratar, ele saiu de uma situação ruim e foi para uma situação melhor. Você conquistou o teu cliente. Você criou valor para o teu cliente. Isso é importante porque o que é cliente? O que é o valor para o teu cliente? Valor, segundo o Kotler, ele diz que é o benefício que eu gero menos o custo do uso do serviço. Qual é o benefício que você está gerando para o teu cliente versus o custo que esse teu cliente tem para com você? Se você souber equacionar essa equação e que ela é fácil, você descobre qual é o teu valor para o teu cliente. Só que agora, o meu mindset de contador é de dono de negócio. Não é um mindset de operacional, de fazer social, de ficar lendo manual, de ver SPED, de ficar lendo SPED. Donos de escritório, seu lugar é do lado do seu cliente, não é dentro do seu escritório. Se você quer ser bem-sucedido, né? Eu vou usar uma palavra que um grande amigo meu usava, né? TBC, tire a bunda da cadeira e vá estar com o seu cliente. Vá perceber valor no seu cliente. Vai perceber a dor. Porque quando você percebe a dor do seu cliente e você resolve a dor do seu cliente, você está gerando valor para o seu cliente. E ele está percebendo valor em você. O que é isso? É o quanto que eu vou reduzir ou aumentar versus o custo que ele tem para me manter. Se isso aqui for bom na percepção dele, você gerou valor para o teu cliente. É isso que a gente precisa entender. Criar um compliance, criar regras, criar controles para riscos fiscais, riscos trabalhistas, evitar multas, pagar os tributos da forma correta. Mas aí você pode me perguntar assim, mas Habib, o meu cliente ele é arredio. Ele quer correr o risco. E eu concordo com você, ele é o dono do capital. E a decisão de correr risco ou não é dele. Uma vez me perguntaram assim, Habib, mas quando a minha orientação for uma e o cliente quiser fazer outra? Faça uma carta de administração. Faça uma carta de gerência. E diga para ele que a tua orientação correta para tal assunto é isso. Inclusive, isso está nas normas de contabilidade. Porque lá na frente, quando der problema, que ele ousar falar que a culpa é do contador, você puxa a carta e diz assim, eu te orientei. Vejam que muito dos problemas da nossa profissão é porque nós, como contadores, não nos resguardamos de forma adequada
para com os nossos clientes. Não nos resguardamos ao ponto de termos contratos que fazemos com os nossos clientes de forma que nos deixa frágil na relação com o cliente. Os contratos de vocês foram revistos? Tem cláusulas que têm uma certa garantia para você? Como é essa tua relação com o teu cliente? E aí, olha, isso é importante. Todo produto presta um serviço ao cliente. E a lógica dominante de todo produto não é de produto, tem que ser de serviço, porque nós entregamos serviço. E todo serviço, grava isso, meu querido, todo serviço é gerado pela experiência que o teu cliente tem com você. Porque quem cria valor não é você, é o cliente. O fornecedor faz apenas uma proposta de valor. Quem é o fornecedor nessa lógica somos nós, contadores. Nós fazemos uma proposta de valor, mas a criação de valor é o cliente. E outra coisa, quando eu convido o cliente para discutir comigo as possíveis soluções e atuar nessas esferas de solução, eu estou trazendo esse cliente para viver realmente uma experiência de um serviço que é feito e que ele sabe que é só para ele. Isso é uma mudança de mindset muito forte que a gente precisa entender enquanto contadores. O nosso job, né, tem que ser uma inovação dos nossos serviços orientado para os nossos clientes. Eu gosto muito dessa frase. Nunca diga seu preço antes de mostrar seu valor. Um dia desse eu fui em um cliente aqui, que ela queria uma proposta. Cheguei lá para reorganizar a gestão financeira dela. Começamos a conversar. Depois de 1 hora, ela queria que eu reorganizasse a gestão, contratasse um gestor financeiro para ela, olhasse o DP, criasse processo dentro da empresa e atendesse às necessidades do pai, que era o decisor da operação. Eu disse, o que você quer primeiro? E ela doida para que eu dissesse meu preço. E eu disse, primeiro me dá o escopo, primeiro me diga qual é a sua dor. Porque a cada momento que eu falo com você, você diz assim, eu preciso disso, mas eu preciso disso, mas eu preciso disso. Olha como é importante, porque na ânsia da gente fechar esse cliente, o que a gente faria de bate-pronto? Já meteria um preço. Depois eu fui saber que essa cliente, ela suga demais os seus consultores. Mas sabe o que essa cliente me falou? Ela disse assim, você é o primeiro contador que vem falar comigo, arrumado, decente, mas que não precisou botar terno. Quando o contador chega comigo de terno e que mostra um currículo grande, eu já sei que não vai me servir. Olha a percepção que essa cliente tem de contadores. Semana passada, conversando com ela. Isso é importante. Porque, olha, você quer fazer com que o teu cliente entenda que você tem valor para ele? Então, algumas dicas. Entenda de estratégia. Entenda de projetos de melhoria, entenda de melhorias de mapeamento de processo, entenda de indicadores de desempenho, como eu faço uma estrutura de processo, como eu busco uma gestão adequada. Senhores, olha o quanto de produtos nós temos nessa tela. Puta, Bibi, mas eu não sei de tudo isso. Chama parceiro. Você sabe o que mais me dói na contabilidade? É que as nossas receitas ocultas estão dentro de casa. Nós já temos os clientes dentro de casa. Mas como nós não nos preocupamos em entender a dor desse cliente, a gente perde para alguém que vem de fora, escuta o cliente e oferece o serviço que ele precisa. Tem 3
benefícios que eu falo que a contabilidade consultiva tem. O contador passa a ser um contador consultor para ajudar o seu cliente a adotar estratégias de relacionamento e inovação. Espera aí, mas contador não é necessário para fazer contabilidade, isso não é mais que obrigação. Você estudou para isso. Qual é o diferencial competitivo que você, contador, tem em relação ao outro contador? Ajudar o cliente sobre o ponto de vista contábil e financeiro, para que ele possa ver, um segundo ponto, impactos positivos na empresa dele. Qual é o impacto positivo? Ou você ajuda ele a aumentar a receita, ou você ajuda ele a reduzir custo. E um terceiro, obter excelentes trabalhos, fazer trabalhos de forma excelente, desenvolver planos de ações voltados para o crescimento do negócio e reduzir o número de falhas nos processos contábeis. O teu cliente começa a perceber valor. O meu desafio agora com vocês não é essa a ideia, e sempre foi essa a ideia da contabilidade, não é essa a ideia essencial, de tratar isso, juntar com uma gestão financeira e entregar algo de valor para o teu cliente? Quais são os desafios, então, do contador na gestão financeira? Eu coloquei 3. Orientar diretamente ações que possam ser implantadas na gestão financeira. Para isso você precisa ter vivido, para isso você precisa ter experimentado, ou você tem que fazer parceria com alguém que saiba para ele ir lá aprender, tocar o negócio junto com você. Ajudar o cliente a modelar o processo de gestão financeira. Por exemplo, ela me pediu isso. Criar controles, criar processos e organizar a casa. Um outro desafio da gestão financeira é assumir a responsabilidade de determinadas partes do trabalho da gestão financeira, que a gente está tanto falando de BPO financeiro. BPO financeiro é uma porta muito grande de vendermos serviços, porque a implantação é um serviço. A análise dos resultados é outro serviço. E o acompanhamento com o teu cliente para ajudá-los à tomada de decisão é outro serviço. E aí a gente pega esses 3 serviços e empacota num só. E cobra R$5.000. Ah, Bibi, mas se eu não fizer, vai outro e faz. Concordo. Mas vai outro e faz, e em determinado momento esse outro que faz vai fazer alguma coisa errada e que vai chegar para você. Vocês querem ver uma coisa que é muito séria? Quando é que você ganha cliente? Que mais que você ouve? Você ouve assim: ah, aquele contador não prestava, só me deu problema, por isso que eu estou procurando você. Cuidado, quando seus clientes não saírem de você, estarem falando para outros contadores a mesma coisa que falam quando você está captando clientes dos outros. Afinal, para a gente ir para os nossos finalmente, qual é a sua posição de contador? Você é um cara que está buscando resultado ou você é um cara que está buscando relacionamento? No escritório que nós estamos aqui, nós estamos buscando relacionamento. Porque se eu tiver relacionamento, eu tenho resultado. Qual é a diferença disso? É isso aqui, ó, o nicho do negócio. Você quer ser um contador técnico, focado só em tributo, obrigações, demonstrações, isso é uma escolha sua. Competição aqui você vai ter muita, viu? Porque quando automatizar todos os processos, você vai morrer. E isso aqui é baixo valor agregado, ninguém paga por isso. Subindo mais um pouco, você vai para uma consultoria de desempenho, você já olha o negócio, você já olha a gestão financeira dele, você olha a orçamentação, você virou consultor. Mas o nível mesmo de geração de alto valor, que é mais relacionamento, que é mais humanizado, que o cara não faz nada sem olhar para você, é o que a gente chama de consultoria estratégica, que é o nível 3.
que é o conselheiro, que é ajudar a fazer um planejamento estratégico, a olhar para frente do seu negócio, fazer um planejamento sucessório, a vender parte da sua empresa, a comprar outras empresas. Eu trabalhei para um cliente meu aqui na assessoria de um projeto, estou com ele há 8 meses e não cobrei nada. Você vai dizer, tu é louco. Mas agora ele recebeu, que eu ajudei ele a organizar a casa, a vender uma parte do negócio dele. E hoje ele me ligando, ele disse, Habib, a gente segunda-feira vai sentar, porque agora é a minha vez de te ajudar. Ele disse, assim como você me ajudou e não me cobrou nada, agora eu tenho que sentar contigo para eu resolver o teu problema. Cliente, aconteceu hoje, antes de eu entrar aqui com vocês. Como é que você quer se portar? Qual é o seu posicionamento estratégico? Você precisa definir isso. Só espero que você nunca defina estar no nível 1. Porque eu tenho uma triste notícia para te dar, você vai morrer. Você vai estudar e não vai te servir de nada. Senhores, essa é a mudança, ela está nas nossas mãos, né? Nós temos que sair do campo das estratégias para o campo da ação. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e fazer. Ação, senhores, é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Fazer algo, fazer diferente, gerar valor para o seu cliente. Através da contabilidade, através de uma gestão financeira e juntando tudo isso que a gente está chamando de contabilidade consultiva. Essa, para mim, é a ideia essencial, que eu espero que vocês tenham entendido. E eu queria terminar com esse cara chamado Warren Buffett. Ele tem uma frase que ele diz que se você permite a indisciplina nas coisas pequenas, provavelmente você será indisciplinado nas coisas grandes também. Disciplina, foco, persistência e constância de objetivos é que vai te levar ao sucesso. Eu queria agradecer imensamente a vocês e a minha torcida para vocês, de coração, é que nós possamos, enquanto contadores, termos sucesso. É isso que eu estou torcendo e que eu espero que vocês possam realmente, eu ter compartilhado um pouco da minha experiência com vocês. Eu estou super feliz de estar aqui, de ter compartilhado um pouco com vocês. Vocês ficaram muito calados, eu fiquei muito preocupado, porque quando as pessoas ficam muito caladas, eu só consigo concluir 2 coisas. Ou eu falei muita coisa boa e enganei vocês durante 1 hora, ou vocês não entenderam nada, né? Você falou muita coisa boa. Que eu enganei vocês durante 1 hora, viu? Mas assim, queria de coração agradecer a vocês pelo tempo, estarem aqui numa sexta-feira, né? E assim, olha, um beijo assim no coração, desejo sucesso para vocês, desejo que vocês mudem a cabeça, mudem esse mindset, para a gente realmente, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para contador não é pecado não, viu? Ganhar dinheiro a gente nasce, a gente é empreendedor, a gente é dono de negócio, e meu negócio tem que gerar caixa. Então eu tenho que pensar como dono, eu não posso pensar como o cara que, eu sou coitadinho, porque só acontece com os contadores, porque o conselho, né? Porque nessas horas o conselho tem culpa de tudo. Apesar de ele ter culpa de algumas coisas, mas a gente não pode colocar a culpa, né, no conselho, no Covid. A culpa é nossa. Então, antes de você querer jogar a culpa nos outros, meus queridos, olhem para dentro de casa, porque, né, quando a gente consegue entender as nossas limitações, quando a gente consegue entender as nossas culpas, a gente consegue achar soluções viáveis e a gente consegue ser um profissional diferenciado e a gente consegue honrar esse negócio chamado contador, a esse número que está na nossa, né, cravado ali na nossa carteirinha. Eu sou apaixonado por essa profissão, eu passarei aqui a madrugada toda falando sobre isso, mas a gente tem tempo também, né? Vocês precisam cuidar da família, precisam tomar uma cervejinha, né? Tem aniversário aí que a gente está completando. Mas, olha, de coração, um beijo muito grande. Eu fico à disposição se alguém tem alguma pergunta aí para a gente. Professor Habib, parabéns pela palestra, foi muito boa. Trouxe algo que
muita gente precisa ouvir, agentes, contadores, que a gente precisa criar valor de si mesmo. Não só criar valor das empresas dos nossos clientes, mas a gente criar valor do nosso serviço, do que a gente está prestando, o que a gente tem conhecimento. É fundamental isso, e no mundo, no futuro próximo, o contador, que hoje ainda exerce muita função de técnico, não vai persistir nesse mercado. Tem que ser diferencial. Nos Estados Unidos, uma das profissões bem valorizadas é a contabilidade, é o contador, porque ele cuida da saúde financeira das empresas, e isso é fundamental para o mercado. A gente, como você mesmo falou, a gente tem que fazer negócios contábeis, não é um escritório, a gente é negócios contábeis, e criar de cada atividade que sabe exercer, de cada ferramenta que sabe executar, um negócio dela. Saber criar valor para si mesmo, para a sua profissão, o seu futuro, e cada vez mais se especializar, porque está bem difícil mesmo, o mercado está concorrente, e a gente tem que utilizar uma das áreas que você falou lá, a interdisciplina. A contabilidade está ligada com várias disciplinas, e a gente tem que expandir cada vez mais, atuar muito na questão de decisão, na questão de informação. A gente gerava informação para tomar decisão, a gente tem que esquecer isso. A informação vai ser gerada e tudo. A gente tem que tomar decisão. A gente tem que pegar, analisar e tomar decisão. A gente tem que estar do lado do gestor, tem que estar do lado do acionista, para dar o suporte para ele, dizendo qual é a decisão a ser tomada. Não é chegar para ele uma bomba nas mãos, aqui um monte de informação, um monte de dados, sim, mas qual é a decisão que eu vou tomar? Não, a gente tem que tomar decisão. A gente é contador, a gente é especializado para isso, a gente tem conhecimento, a gente conhece até certo ponto mais do que o próprio empresário, que ele teve a ideia, teve o capital para poder girar o seu negócio, porém, em alguns momentos, a gente vai ter maior capacidade do que ele para tomar uma decisão. E a gente tem que usufruir disso, da nossa capacidade. Pessoal, a gente ficou aí estimulando vocês a participarem e tudo. Fique à vontade, está o chat aí. Se quiser fazer alguma pergunta para o professor Habib, pode ficar à vontade. O professor está aí à disposição da gente, a gente ainda tem um tempo aí para poder tirar alguma dúvida. Se não tiver pergunta, dúvida, se quiser fazer algum comentário também, pode ficar à vontade aí. Acho que a Maria quer fazer uma pergunta, né? A Maria. Maria, você queria falar? Não? Bom, eu queria agradecer a presença de um grande amigo meu aí de perto de você, de João Pessoa, o Tarcísio, né, que foi conselheiro, está participando. Um abraço, meu querido, faz tempo, saudade aí dos nossos tempos aí de convivência de João Pessoa, viu? Bom, eu fico satisfeito quando não tem pergunta, entendeu? Porque vocês entenderam tudo. Vou dizer, ontem eu treinei, fui para frente do espelho. Pessoal, pode perguntar. Fiquem à vontade. Fiquei repetindo essa palestra umas 10 vezes. Acho que eu convenci vocês, viu? Porque não tem pergunta, não tem provocação. Eu me sinto feliz, então, né? Eu vou te falar. Quando vai ser a próxima? Oi? É só o pessoal me levar aí, é só marcar. Estou à disposição, entendeu? Alagoas mora no coração. Eu estive em Alagoas dando uma aula para uma turma aí, foi super bacana. Gosto muito dessa terra. Então é só chamar que a gente está à disposição. Cara, eu sou um cara apaixonado pela profissão. Aonde me chamar? Na próxima, então, tem que ser no Campus 4, em São Miguel dos Campos, Alagoas. Vamos embora. Conheci o senhor pessoalmente. Opa, estamos sim, Maria. Faça suas... Habib, boa noite. Habib, eu sou Maria José, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho, e quero agradecer a sua participação, Tatiana, nossa coordenadora de Desenprof, da nossa comissão,
Então, a gente tem que mais agradecer. A palestra foi excelente, você explana coisas maravilhosas, certo? Para um bom entendimento de todos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, Maria. Sim. E só temos a agradecer. Vamos sim, foi tão interessante a sua palestra que vamos ficar agendados e vamos nos convidar para próximas que vamos fazer. Tenha certeza disso. E em nome do nosso presidente Vieira, também quero agradecer a sua apresentação muito boa, com a mediação aí do Ilames, que também faz parte da nossa comissão. E dizer a você que hoje o que a gente vê nos escritórios de contabilidade, se a maioria dos contadores não retirasse do seu birozinho para chegar, é isso que você fala, a gente tem que estar perto dos nossos clientes, a gente não tem que, nós empresários de contabilidade, não temos que ficar atrás de um birô fazendo contabilidade, e sim, temos que estar presentes junto, levando conhecimento, orientação, levando planejamento para os nossos clientes, e não sentar atrás de um birô só para fazer escrituração contábil, analisando o SPED, as DCTF, conferindo, fazendo imposto. Você que é empresário contábil, você não pode ter essa visão, jamais. Senão é melhor você ser um funcionário de um escritório do que ser um empresário. Porque se você não chegar, você não vai a lugar nenhum, vai terminar a fechar as portinhas do seu escritório em breve tempo. Boa noite, agradecer a participação de todos, estamos muito felizes com essa participação, Abílio. E fiquem à vontade, todos façam suas perguntas. Eu agradeço muito a você e eu fico muito feliz quando alguém do conselho fala isso, né? E eu fico muito feliz quando eu escuto você, né? Tem uma trajetória já de algum tempo falando isso. Eu acho que a gente tem que largar o osso mesmo, sabe, Maria? Tem que deixar esse negócio de SPED, ECF, ECD, tanto é agora. Antigamente era D, né? Era D. Agora tudo é para tudo que é lado. A gente se prende lendo tantos manuais e a gente esquece de dar a informação de gestão para os nossos clientes sobreviverem. E o que mais me dói, sabe, Maria, é que a maior parte da nossa receita está dentro de casa. A gente está perdendo o jogo para a gente mesmo que está fazendo gol contra. Justamente isso que ocorre. E eu apanhei muito, viu? Essa experiência eu apanhei muito. Interesse só ficar por trás de um birô e sem correr para visitar o cliente, para estar presente ao lado dele, para verificar as necessidades dele, simplesmente fazer os meus lançamentos vendo os balancetes. Eu apanhei muito para poder ter esse discernimento do que eu tinha que sair do meu birozinho e visitá-lo, e estar presente. Isso eu posso falar com precisão, porque já passei por essas situações de só querer estar sentadinha no birô e esquecendo do meu cliente, que estava do outro lado, precisando de mim, e eu tão longe dele. Eu uso muito, né, Maria? Eu gosto muito do TBC, né? Tire a bunda da cadeira, né? Eu acho isso mesmo. A hora que a gente tira a bunda da cadeira e parte para a ação, as coisas acontecem na vida da gente, né? Você vê que eu falo isso com muita convicção, porque, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu só posso falar daquilo que eu vivi e daquilo que eu tenho autoridade para falar. Por isso que, às vezes, me convidam para falar de contabilidade pública, e eu digo assim, olha, de contabilidade pública eu só sei o nome. Então, eu não consigo falar de algo, né? Eu não consigo falar de algo só de ler livro, porque senão a gente não gera valor, a gente não agrega conhecimento e a gente não faz a nossa área de interesse ser importante. Eu acho que isso que é importante para a gente enquanto contador, que é divulgar essa contabilidade. Isso tem que ser libertador para a gente. Né? E isso independe de idade. Eu acho que você é a prova viva do que muitos jovens aí que estão fazendo faculdade, muita gente aí que é o seguinte, isso independe de idade. Isso realmente independe de idade. Depende de cabeça. Mudou o mindset, tirou a bunda da cadeira, foi lá, fez.
você começa a ganhar dinheiro? E contador para ganhar dinheiro. Justamente. Quando você me falou, quando me falam de contabilidade pública, eu digo de pública só sei o nome. Eu costumo dizer, Abílio, que nós, contadores, somos e temos que ser igual um médico especialista. Aí, às vezes, eu brinco até assim com algum colega, eu digo, vem cá, tu vai fazer um parto com o oftalmologista, ele vai fazer teu parto, aí começam a brincar comigo, se a gente tiver, porque a contabilidade, ela, para você oferecer isso, ela tem vários segmentos, você tem que se dedicar, se você quer ser um bom profissional e saber levar informação para o seu cliente, eu tenho que me especializar em contabilidade de construção civil. Então, eu tenho que me dedicar corpo e alma para poder chegar no meu cliente e mostrar a ele, não escrever a contabilidade, levar os assuntos. Eu posso ter até mais, eu posso até estar enganada, sabe, Abílio? Mas essa é a minha visão. Eu não posso fazer contabilidade de comércio, de serviço, clínica médica, construção civil e pública ao mesmo tempo. Eu não vou fazer nada completo. É isso aí, é o famoso pato, né? Então não dá para fazer isso. Eu sempre digo, a minha percepção, é uma discussão que a gente tem muito aqui quando eu encontro alguns contadores que são amigos, é que a gente está vivendo um mundo multifacetado. Isso quer dizer que eu tenho que saber um pouco de tudo, mas eu tenho que ser bom em alguma coisa. É isso que vai ser o meu diferencial, é isso que vai me tirar de ser o ponto normal da curva e me fazer ser um outlier, que a gente chama, né? Ser aquele ponto diferente que todo mundo olha e diz que aquele ponto está fora da curva. Eu tenho que ser esse cara. Então, eu tenho que conhecer um pouco de todo o meio que eu trabalho, mas, ao mesmo tempo, tenho que ser reconhecido pela autoridade que eu tenho de falar sobre determinadas coisas. Isso mesmo. Se vierem falar de contabilidade tributária, eu vou dizer um monte de nome aqui para irem procurar. Eu sei contabilidade tributária, para mim, é sobrevivência. É isso mesmo. Mas aí mesmo. Uma parceria, vou buscar alguém que é importante para mim. Agora, se falar de gestão financeira, eu já me atrevo a dizer que eu consigo navegar nesse mar. Mas, não assim, diga isso, me atrevo não, você é expert no assunto. Então, mas eu acho Quando eu falo assim, nesse mundo de contabilidade, eu quero dizer, você pode saber um pouquinho de cada, mas você tem aquela que você vai dizer, essa é meu carro-chefe. Eu vou com segurança e posso fazer e resolver aquilo. Entendeu? Mas tudo bem, muito obrigada. E minha gente, fiquem à vontade aí. Muito obrigada mesmo. Foi excelente a sua palestra. Estou à disposição. Quem quiser perguntar, estou à disposição. Pessoal, tem pergunta? Pode ligar o microfone. Eu gostaria de... Boa noite, Marcos. Eu gostaria de fazer um comentário. Meu nome é Marcos. Eu sou estudante de contabilidade da Federal do Piauí, estou no primeiro período, e eu queria homenagear o professor Habib, porque eu achei muito interessante a palestra, respondendo a pergunta que ele fez no início. Qual a minha expectativa para com essa palestra? A minha expectativa era justamente uma maior... que eu pudesse entrar nesse mundo da contabilidade, entender mais, entrar em contato com quem tem experiência no assunto, e isso foi muito positivo para mim. Confesso que eu, no início, tive um receio de não entender bem o que seria tratado, porque eu não tenho conhecimento, né, aprofundado sobre isso, agora que eu estou iniciando, mas eu me surpreendi com a qualidade do assunto e com a habilidade do professor em fazer me entender, mesmo sem ser um técnico, todavia. Então, eu agradeço essa oportunidade e é isso. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu sempre digo. Nós, contadores, nós temos uma dificuldade muito grande. A gente quer falar difícil. As coisas bonitas estão na simplicidade. Vou repetir essa frase. As coisas bonitas estão na simplicidade. Seja simples com o teu cliente. Não precisa falar de EBITDA para o teu cliente, ele vai chorar, porque ele vai pensar que é poema, ele vai pensar que é nome de remédio. Mas fala assim, sabe, olha, sabe esse negócio aqui, EBITDA? Isso aqui, quando você olhar, é tua geração de caixa, cara, tua geração de caixa operacional. Então, quando você olhar esse negócio e tiver positivo, é que teu caixa operacional está bem.
eu garanto para vocês que ele vai entender. Então, eu acho que essa diferença da forma como a gente conduz a nossa relação, a nossa comunicação para o nosso cliente, vai ser o diferencial. Por isso que eu acredito muito que a Revolução 5.0 é uma revolução de relacionamento, é uma revolução de comunicação. E a gente vai sair na frente quem fizer isso primeiro. Eu acho que esse é um desafio nosso. Sair desse mundo das palavras difíceis. Vocês já viram um monte de contador junto? É complicado escutar, porque é muita palavra difícil. Eu saio de perto, porque eu acho que a simplicidade explica muita coisa. Então a gente tem que ser simples. E quando a gente é simples, a gente faz os outros compreenderem. Se os outros compreendem, eles aprendem. E se tem aprendizado, tem difusão de conhecimento. Eu acho que esse que é o grande desafio nosso e é a nossa, vamos dizer assim, a nossa meta enquanto contadores, enquanto contabilidade. Isso mesmo, concordo. Olá, boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Eu sou Habib. Me chamo Amanda, estou aqui de Itaquá, Rondônia. E ouvindo a sua palestra hoje, né, casou muito com a palestra que nós tivemos aqui no CRC de Rondônia sobre BPO financeiro. E desde que eu me formei, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar na vida, eu sempre trabalhei na área financeira. E eu vejo muito essa discrepância entre o departamento financeiro e a contabilidade. E vendo hoje a palestra, né, do professor e a palestra que tivemos ontem, é muito interessante, é muito legal o quanto a contabilidade tem visto a necessidade das empresas, dos empresários, em comunicar melhor esses dois setores, que deveriam nunca ter sido afastados um do outro, ter acontecido um longe do outro. Essa comunicação, né, pelo jeito está sendo global, nacional, aqui no Brasil, nessa ênfase de todos os CRC que têm participado, é muito interessante, vai crescer muito para as empresas e crescer muito para os contadores, né? E principalmente essa fala de que eu não posso trabalhar sozinho, eu tenho que ter essa abertura para que eu tenha novos parceiros, novos sócios, e eu não posso fazer tudo sozinho. Preciso viver em comunidade e ter departamentos se comunicando melhor. É um grande agradecimento aí ao professor por trabalhar esse tema e casar, né, com a fala de outros contadores que a gente tem aí no CRC. Bom, eu que agradeço, Amanda, aí, e eu acho que esse é o nosso caminho, né? Se a gente for na essência da contabilidade, a contabilidade, a sua essência é controlar a riqueza. E eu não controlo riqueza se eu controlar só parte, né? Eu vou falar aqui, alguns vão ficar chateados, não grava agora o que eu vou falar, mas assim, ó, eu fico chateado demais quando a gente começa a falar de compliance fiscal. Quer dizer que meu setor de compras não precisa ter compliance? Quer dizer que meu setor financeiro não precisa ter compliance? Quer dizer que a minha contabilidade não precisa ter compliance? Compliance, para mim, ou é o todo ou não é nada. O problema é que aí a gente começa a dar algumas conotações e começa a vender isso de forma errada e a gente começa a desviar de um conceito que vai muito mais além. Eu entendo as questões mercadológicas que estão por trás disso, mas eu acho que a gente precisa também entender que a gente está falando de um todo. O problema dessas relações, como você colocou, Amanda, também é um problema histórico da nossa profissão. A nossa profissão, historicamente, no Brasil, ela foi normativa, ela não foi para construir para a gente raciocinar. Ela foi eminentemente normativa, né? Tanto é que era assim, como é que eu contabilizava o carro? Só se eu tivesse o documento no nome do carro, é assim? E se eu não tivesse o documento no nome do carro, eu não contabilizava. Só que aí veio alguém lá de fora e disse assim, ei, contadores, acordam, isso não é contabilidade. A gente tem que olhar a essência econômica que está por trás do fato contábil. E se eu tenho um carro que não está no meu nome, mas eu pago, o benefício é meu, o controle é meu, e eu faço tudo com esse ativo, ele me gera benefício econômico, isso é ativo, então não lança ele em qualquer outro lugar. Vejam, quando a gente fez esse corte em 2018, em 2007 para 2008, teve muito contador desesperado, porque teve que reaprender contabilidade. Porque agora a gente estava discutindo algo que ao longo da nossa vida nós não fomos formados para isso. Pensar
contabilidade. E quando eu penso soluções para o meu cliente. Olha que coisa que é um desafio que está desde 2008 e a gente só começa a enxergar isso agora. Por que a gente só começa a enxergar isso agora? Porque alguém botou um alvo grande, começou a difundir isso no mercado e mandou a gente acertar o alvo. Só lembre-se de uma coisa, quem ganha o jogo de dardo não é quem acerta o alvo, é quem acerta as laterais que vale muitos pontos. Então, cuidado para alguém que está mandando você acertar o alvo, quando alguém já está acertando o lado e ganhando mais pontos que você. Só para... Cuidado com os efeitos manadas. Lembre-se que você sempre será o último a chegar. Procure algo em que você saia primeiro. Vai ser as mil maravilhas? Não. Você vai sofrer? Vai. Vai pagar o preço? Vai. Mas quando você começar a ganhar dinheiro, você vai começar a ganhar sozinho. Porque você foi diferente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Rapaz, eu acho que o gaúcho dormiu, viu? O Júlio tá ali dormindo, ó. O Júlio tá ali, tá quieto. Ele tava com a enteada dele ali mostrando. Eu vi, tava no colinho lá dele, olha, tava cuidando lá, ó. Né? Mas, Júlio, um prazer vê-lo aí pela tela. Prazer. A Francesca quer falar. Tá bom. Isso, eu vou falar de forma bem rápida. Minas Gerais também está aqui, PH. Opa, prazer. Eu sou analista contábil, eu trabalho em um escritório de contabilidade e com a palestra eu tentei ver também não só o lado das soluções do cliente, acho que ela ajudou muito também algumas soluções para nós, analistas, contadores. No momento, eu estou na transição aí da contabilidade, do encerrar balancetes, que é uma coisa que a gente fica meio decepcionado como contadores. Saia correndo disso, viu? Isso, e fico bem com muita dificuldade nessa transição para contabilidade consultiva, gerencial. E algo que me acrescentou muito, que eu vou tentar sempre lembrar, em relação às parcerias, que é uma dificuldade, acho que para todos nós, mas que é necessário assumir, eu preciso de ajuda, eu não sei isso, onde eu posso conseguir aprender aquilo para atender ao cliente, a necessidade exclusiva dele e não só a nossa. Então, eu agradeço a palestra, me ajudou bastante. Obrigado, eu agradeço. Eu gosto muito desse sotaque aí de BH. Você viu esses mineirinhos falando, é muito legal, né? Você já viu que a gente está de norte a sul aqui nesse negócio, né? A gente tá Brasil tudo aqui. Então, eu fico muito feliz aí de poder ter compartilhado com vocês aí, ó. Tem São José do Rio Preto, a gente tem São Paulo aqui também, então a gente tá bem representado hoje. Estou muito feliz aí que eu pude ajudá-los. Se eu não ajudei, eu espero ter tirado vocês da zona de conforto, feito vocês pensarem, abrir um pouquinho os horizontes. Se eu fiz isso, esse é o melhor presente que eu posso ter aí, de ter compartilhado um pouquinho desse conhecimento aí com vocês, viu? Eu vou dar um exemplo do nosso escritório. Nosso escritório, eu estou montando um escritório com 3 sócios, tem um que sabe muito operacional, ele disse, sobrou para mim, eu disse, sobrou, porque você sabe que eu não vou sentar numa cadeira para fechar balanço, isso a gente combinou desde antes, e a gente tem uma coisa muito clara no nosso escritório, sabe qual é? Tem Porto Alegre, aqui, Goiânia, e olha só, a gente definiu uma coisa muito legal no nosso escritório, né? A gente está demorando 4 meses para lançar o nosso escritório, mas uma coisa que a gente está colocando lá é o seguinte: nós vamos ser um escritório de consultoria. Nós vamos fazer contabilidade? Vamos. De qualquer um, não. A gente só vai fazer contabilidade, essa é a nossa proposta de valor. De quem é pequeno, que queira crescer e queira 100% estar registrado na contabilidade. Se não for assim, a gente não vai aceitar. Não é que a gente quer ser Madre Teresa de Calcutá, não. É porque a gente tem essa proposta de valor no nosso coração. A gente quer trabalhar dessa forma. A gente vai ganhar dinheiro rápido? Não. A gente sabe que vai sofrer? Sabe. Mas a gente quer pagar o preço. Porque a gente sabe que se a gente começar a fazer isso, provavelmente muitas pessoas, ao verem o sucesso desse negócio, vão querer copiar o nosso modelo de negócio. Então, é foco, é propósito. É ter propósito, ter uma proposta de valor diferenciada, e a gente sempre será um contador de forma diferente.
Mas, acima de tudo, a gente tem que ser apaixonado por um negócio chamado contabilidade. Se você não for, sai fora, que não é para você. Você tem que ser apaixonado por isso. Alguém mais quer falar? Pessoal, vamos aproveitar aí a oportunidade. O Brasil todo aí participando. E aí, pessoal? O pessoal ainda está tímido, professor. Tá vendo? Olha, eu acho bacana isso que escreveram. Olha, viu, Júlio? Quando nós pensávamos, fora essa pandemia, que o Conselho Regional de Alagoas pudesse trazer gente de São Paulo, de BH, de quem mais aqui? De Goiânia, de Porto Alegre, todo mundo junto no mesmo local, Piauí, Rondônia, que já falaram aí. Vejam, gente, olha só. Mas isso significa que quem quebrou a barreira foi a internet. Olha, a tecnologia está ressignificando nos nossos relacionamentos. Quantos de vocês e eu, né, nós perderíamos o prazer se isso fosse presencial? Que para mim está sendo um imenso prazer estar tendo essa relação com vocês, estar podendo discutir um pouco disso que eu acredito. Eu só falo naquilo que eu acredito e vocês jamais vão me ouvir falar de algo que eu não acredito. Eu só falo naquilo que eu acredito, naquilo que eu vivi e porque eu preciso ter autoridade naquilo que eu falo. Essa é uma regra de vida minha. Mas assim, olha, eu fico muito feliz da gente ter juntado toda essa turma que está querendo aprender, que está querendo, né, despertar aí um mindset diferente para ganhar dinheiro com a contabilidade. Eu acho que esse é o nosso caminho. Eu fico feliz. Ó, tem gente de Recife, ó, morei lá em Recife, fiquei 8 anos em Recife, tem gente aí de Recife, vai ser isso é maravilha, pô. Já pensou o Brasil todo aqui, ó, de Rondônia a Porto Alegre, estamos todo mundo junto, num bate-papo super bacana, e só posso agradecer mesmo de coração aí pela oportunidade que vocês me deram. Tem gente de Belém do Pará. Pois é, tem gente de Belém do Pará aqui, ó. E não quer dizer o nome, porque se eu pegar aqui, eu vou conversar, entendeu? Mas, ó, gente de Roraima, então, puta, super feliz. Eu não podia receber um presente melhor do que estar aí conversando com vocês e estar trocando essa ideia com vocês, viu? Muito feliz mesmo. Júlio, nada? Tranquilo? Aprendeu tudo? Sim. Agregamos conhecimento. Obrigado pela palestra, foi super proveitoso. Tá bom. Ó, outra coisa, a Tati vai colocar aí, quem quiser me seguir lá no Instagram, é @Bichara. É só ir lá. Tá? E tô junto. Quiser me chamar em boxe para conversar, pode se sentir à vontade. Eu estou sempre à disposição. Isso eu acho que é a nossa contribuição para a classe contábil, é isso que a gente acredita e é isso que a gente tem que difundir, né? Ok, eu vou dar os últimos avisos e depois eu passo para o Williams, tá? Pessoal, boa noite, obrigada pela participação. Eu, em nome do CRT, eu sou coordenadora da Câmara de Desenvolvimento Profissional e, assim, estou muito feliz, estou com a nossa vice-presidente aí da Câmara e a gente está contente com o aceite, né, do Habib, ele ter aceitado essa jornada, né, esse webinar. E mais uma coisa, a palestra vai ficar gravada no YouTube, do canal do CRC Alagoas, tá? Quem quiser falar com o Habib, chama ele no Instagram, @HabibBichara. Eu já coloquei no chat também. Lembrem de assinar a lista de presença, que está também no chat, que é para vocês receberem o certificado. Habib, você vai disponibilizar o material para o pessoal? Posso disponibilizar, sim. Eu mando para vocês aí, sem problema algum. Me manda que eu repasso o vídeo para o pessoal, tá? Quem assinou a lista de presença vai receber o material do Habib. Tá bom, com certeza. Mando para vocês. Pois então, Habib, muito obrigada novamente, tá? Obrigado a você. Presentão para mim. Eu que agradeço. Maria, Tatiana. quer falar alguma coisa? William? Tatiana, eu agradeço pelo convite para participar também desse evento. Professor Habib, muito obrigado.
Obrigada pela disponibilidade e nos ajudar aí nesse momento aí para transmitir conhecimento e nós, contadores, ampliar o nosso leque de atuação. Fico feliz que o Brasil todo está participando do webinar e, se Deus quiser, vamos trazer mais, né? Vamos trabalhar para colocar mais aí, para ser uma fonte de ampliar conhecimentos. CRC aí, Alagoas, sendo divulgado aí pelo Brasil todo aí. Obrigado pela participação de todos. Isso mesmo, Ilamis. Obrigada a vocês também, você, Ilamis, com a sua participação. Obrigada novamente, professor Bibi, Tatiana, e uma boa noite a todos que participaram, todo esse Brasil imenso. E fique atento e olhando sempre no nosso site, em nossas redes sociais. Estamos aí sempre com palestras e cursos. Para a semana temos mais umas outras palestras. Vamos ter também na área pública. Só nos seguir e vai estar tudo lá no nosso site e em nossas redes sociais. Muito obrigada, professor Bibi. Muito obrigada, Ilamis, Tatiana e todos vocês. Uma boa noite e fiquem com Deus. Só queria dizer para vocês o seguinte. Oi, quem é que está querendo falar aí? Ramon, de Salvador. Não. De Salvador, Bahia. Temos um baiano. Tá vendo? Temos um baiano aqui no meio. Pois não, Ramon? Eu fiquei o tempo todo aqui só ouvindo. Só me surgiu uma dúvida agora no final, que falou da lista de presença, do link da lista de presença. Na minha tela aqui, não sei se eu sou leigo ainda nesse Team, na minha tela aqui não aparece chat. Só aparece a imagem de vocês, mas não aparece chat. Ramon. Na minha também não. Ramon. Tá como você não é um participante. Você tá no celular? Não, eu tô no notebook. Você clicou na partezinha aí da conversa e tem uns íconezinhos aí no meio da tela. Onde tem ao lado da mãozinha. Ao lado da mãozinha. Pra mim também não. Sim, aqui, tô vendo. Pra mim também não apareceu. Sim, mas aí clica em que item aqui? Não, aí você clica nele e vai abrir ao lado, o chat da reunião. Do lado direito. Pessoal, quem tiver com dúvida sobre o link, fique no final da palestra para conversar comigo. A gente vai finalizar agora e aí eu acerto isso com vocês. Tudo bem assim? Certo. Bom, Tati, eu só queria deixar aqui para vocês uma palavra final, que é o seguinte... E obrigado, excelente palestra, viu? Obrigado, Ramon. Queria só deixar para vocês duas frases que eu gosto muito. Se você tiver que sonhar, sonhe grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas além de sonhar grande, não fique no campo dos sonhos, porque o que faz teu sonho virar realidade é a ação. Então, coloque no papel e vá para a ação. E lembre-se sempre de uma coisa: o seu futuro não depende do seu planejamento. O seu futuro depende das suas ações presentes. Elas, sim, estão determinando o seu futuro. Então, faça hoje, faça tudo o que você tem que fazer hoje, para que amanhã você seja um contador diferente. Um beijo no coração, amei estar com vocês, amei ver a Maria José com toda a sua experiência, dizendo que tirou a bunda da cadeira, foi lá, sentou com o seu... É isso que a gente quer, Maria. E olha, eu fico super feliz quando eu entro numa sala de aula e eu vejo pessoas assim, que estão dispostas a renovar conhecimento, a renovar o mindset, e tudo em prol da classe contábil. Eu acho que é isso que engrandece a nossa classe. Você não sabe o quanto que esse tipo de coisa é o meu maior presente, quando eu posso impactar pessoas que já têm uma longa estrada, têm história para contar, têm vida para contar e para me escutar. Então, significa que a gente tem para contribuir. Então, esse é um presente que eu ganho muito no coração e talvez esse seja o maior presente da noite, assim como você, outras pessoas aí, que já tem aí uma certa estrada, já tem uns cabelinhos brancos, né, como o Júlio aí, ele não mostra de lado, ele só mostra de frente, mas que vocês têm história de vida, têm aprendizagem, já passaram por isso e se colocam numa posição de aprender. Isso, para mim, é o meu maior presente e, sinceramente, de coração, espero ter contribuído na vida de vocês, ter dito alguma coisa que possa ter dado um insight diferente
na profissão e na vida de vocês. Beijo no coração, Beijo sucesso, no coração. sucesso para todo mundo. Beijo. Sucesso, beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Fica aqui comigo quem vai estar com dúvida. Quem está com dificuldade de achar o link.